Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação, hoje sexta-feira, dia do Black Friday aí, sexta-feira de sol aqui na Baixada Santista, não está um calor muito tal, mas o calor tem que fechar a porta aqui do estúdio, que alguém saiu e deixou aberto, senão nós vamos pegar interferência de fora e o telespectador vai pensar que o estúdio tem muita gente, mas o estúdio nosso só tem hoje só temos aqui 2 convidados, não veio nenhum convidado para ficar no nosso estúdio, é sempre uma alegria quando tem gente aqui, como nos dias que vem de sindicalistas, que vem com uma comissão, é sempre uma alegria poder a gente contar com pessoas aqui no nosso estúdio, né? Hoje, 24/11/2017, na sexta-feira do Black Friday, né? Temos aqui o João Vilela e o Renato Lemos, também advogado aqui no nosso programa. Hoje nós temos uma pauta extensa, né, para discutir, vamos discutir sobre a reforma trabalhista. Eu peguei alguns detalhes aqui, né? Na cara dura, projeto aprovado pelos vereadores do Guarujá aumenta em 10% os cargos comissionados. Quando todo mundo fala para diminuir os comissionados, os vereadores do Guarujá, da Ilha da Fantasia, da Pérola do Atlântico, estão querendo aumentar os cargos. O prefeito vai ver se sanciona ou não. Suspeita muito grave, sindicato denuncia possível privatização da Capep Saúde. Isso vai dar pano para manga aí também. Pesquisa coloca Luciano Huck lá em cima. E ontem eu falei do Luciano Huck e o Antônio Carlos Attmas falou que eu tenho um nariz parecido com o dele. Eu falei, lógico, logo a parte mais bonita do Luciano Huck você jogou para mim, Antônio Carlos. Aí é complicado, né? Castigo vem a cavalo. Sobre gritos de pilantra, a população do Rio de Janeiro vai a Adriano Anselmo, que volta para a prisão. É complicado. A coisa está lá embaixo. Robinho é condenado a 9 anos por violência sexual na Itália. Mas como em primeira instância, e o Brasil não tem tratado de extradição com a Itália, né? Vem os pilantras da Itália para cá, o Lula deixa, a Dilma também faz vista grossa, tal, e também os nossos problemas de lá, tal. Só que o Robinho, se for condenado de segunda instância, nós temos 2 advogados, se for condenado de segunda instância, não pode mais viajar para a Itália e para países que têm tratado de extradição com a Itália, né? Então ele vai ficar tipo Maluf, ficar no Brasil aqui, tipo os presidentes das federações de futebol, alguns que não podem sair do país, né? Já viajou o mundo todo, já conheceu a Europa, já conheceu tudo, aí fica por aqui o Robinho, né? Operação de Ouro, Polícia Federal investiga golpes de pastores evangélicos infiéis. Grupo prometia lucros estratosféricos à vítima, né? É complicada essa questão, né? Bom, para discutir esse e outros assuntos da região, né? Você está liberado agora para você passar o seu WhatsApp com 997 11 5545 para a nossa TV aqui. Você passa o WhatsApp com perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, para que os nossos entrevistados de hoje possam responder. E também para o telefone do programa, o 2138 4677, 2138 4677. Lembrando que o programa passa na TV Com, canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, e também tem reprise todos os dias às 23 horas. Bom, então como hoje é dia par, vamos começar pelo Renato Lemos, advogado, já foi vereador por 3 mandatos aqui, de 70 a 82, né, se não me engano, e vai fazer parte aqui da bancada do Ação e Reação. Tudo bem, Renato? Tudo bem, filha. Um prazer estar aqui, eu sou assíduo assistente do programa. É uma honra ser convidado para participar de uma mesa dessa e estamos à disposição, vamos discutir. Tá certo. E também o nosso convidado de sexta-feira, o João Vilela, que sempre também está apagando incêndio, quando alguém falta de última hora, que programa ao vivo é assim, né? A pessoa tem que ligar com 3, 4 horas de antecedência. Uma pessoa liga faltando 15 minutos, o João Vilela pega o fusquinha dele, né? Vem aqui correndo para quebrar um galho, já veio na quarta-feira, e hoje que é o dia dele, está aqui. Firme na sexta-feira, né, João? Prazer estar com você aqui, Filete. Um prazer estar com vocês também. Um grande prazer, Renato. Não conhecia o Renato, advogado. Tudo bem? Prazer com vocês. João, como é que está a Black Friday lá nas lojas aqui do centro? Na Gonzaga, na sua loja? Você tem nos sites, no YouTube e tal, tem os preços, a pessoa pode comparar, né? Mas eu saí, agora fui almoçar e tinha uma pessoa que saiu de um supermercado, lógico que não vou citar o nome, e falou que não está muito boa a Black Friday num supermercado que ela foi. Falou que é mais refrigerante, cerveja. Como é a pessoa meio diet, que não toma refrigerante e também não toma cerveja, eu acho que ela não gostou muito da Black Friday deste supermercado. Certo. Não, olha, é claro que tudo é muito relativo, o brasileiro está aprendendo a verificar Black Friday. A internet dá medo nas pessoas, saiu uma pesquisa agora, você viu, 1/3
das pessoas que usam a internet tiveram problemas na compra pela internet. Então as lojas estão realmente com um movimento acima do normal. Eu já bem tive problema acima. na internet também, resolveu. Mas, Sim, mas teve que pegar via jurídica. Tem picareta para tudo quanto é lado. Eu gastei um e-mail, gastei mais um e-mail do advogado e ganhei os 3 e pouco. Mas fiquei 2 anos brigando, tem que tomar cuidado, é muita chateação, sem dúvida nenhuma. Então as lojas físicas têm uma oportunidade para aumentar muito mais. No meu caso específico, hoje tem aumentado bastante. Mais do que dobra o movimento nessa época do ano, já no primeiro ano que a gente faz a Black Week, nós não fazemos a Friday por vários motivos. Se você quiser, eu explico os motivos que a Black Friday, por incrível que pareça, no Brasil, um cara conseguiu registrar esse nome e quem quiser usar Black Friday tem que pagar para o cara. Então, quer dizer que os supermercados estão pagando ou você não estão pagando? Os grandes estão pagando. Ou vão pagar depois na justiça? Não, vão pagar. Pagaram já, inclusive. É uma marca hoje. E Black Week? Nos Estados Unidos, não. Na Black Week já não registrou. Mas aí você é obrigado a pagar uma semana, hein? Não, para ele não. Não, fazer uma semana, né? Faz uma semana. E não dá para registrar esse nome Black Week para... Olha, se bobear, alguém já está tentando registrar. Porque o problema é esse, né? Daí você vai pagar Black November, aí vai longe o negócio. Black Semana, né? Black Semana, aí... Até que tem algumas empresas usando o Golden Week, de algumas empresas para usar Red Week, aí tem tudo quanto é tipo, Blue Week, já vi tudo, Blue Day, também eu já ouvi colocarem. Mas a grande questão, respondendo a pergunta, tem coisas realmente que não existe milagre. Existem bons descontos, mas assim, o cara dá 70% de desconto em alguma coisa, ou aquilo está muito encalhado, ou o preço já não está tão real, porque você tem um imposto, eles têm uma série de coisas. Tem o custo, que é o custo, um produto ou outro para chamar a atenção, é natural o comércio fazer, alguns itens, mas tem que tomar muito cuidado, as pessoas têm que pesquisar para ser de verdade realmente. Por isso que eu coloco sempre, Filete, olha, entre na internet, veja nos outros lugares, para ter certeza daquele preço. Porque o melhor consumidor é aquele que está realmente antenado, que está sabendo o preço, está sabendo o que está comprando e sai feliz porque pagou menos mesmo, de verdade. Então não adianta você fazer o que o pessoal chamava de black fraud. Não pode, isso aí realmente não dá para você fazer. Tem que ter realmente, de verdade, desconto real para a pessoa sair satisfeita e se tornar fiel. Esse é o grande diferencial. Os Estados Unidos eles conseguiram fazer dessa forma verdadeiro, desconto real. E funciona. Quem fizer verdadeiro desconto real vai ter uma fidelidade do cliente, vai ter uma felicidade do cliente, que é isso que importa, e o cliente vai sair satisfeito. Caso contrário, é enganoso para o próprio lojista. Ele faz aquilo, ele engana o cliente se sente enganado e não volta mais ali. Sim, queima o filme dele. Queima o filme dele, é uma bobagem o cara fazer isso. Então, realmente, ou não faz nada ou faz a coisa certa. Ou não faz nada, ou faz com desconto verdadeiro, real, de uma forma clara. Eu deixo, por exemplo, 500 filmes eu tenho no YouTube. O teu negócio não tem como toda semana, mostrando ali quanto é que está o preço. Não tem como fraudar, que o cara tem como... Ele tem arquivo para poder puxar. Mas no supermercado, às vezes, tem aqui... Bom, tem também o papelzinho, né? Mas não é tão... mas para uma loja não tem... Que não faz programa de televisão, YouTube, não tem arquivo. Né? Então, mas a grande questão é o seguinte. Você tem que conquistar o cliente da forma séria, de uma forma eficiente, e aí você consegue realmente o cliente satisfeito com aquela promoção, você aumenta seu movimento também, e com uma coisa lógica, um desconto real de produtos que a pessoa queira realmente comprar, com qualidade, com tudo mais, uma compra consciente. Renato, você que trabalhou na época do Carvalhinho, Paulo Barbosa, né? Época dos anos dourados aí de 70 a 82, Brasil tricampeão do mundo, que era época também bacana, que não tinha essa crise toda, também não tinha essa impunidade, não tinha essa roubalheira, né? O que você achou dos vereadores do Guarujá quererem aumentar aqui, os vereadores, não é o prefeito, não tem nada a ver com o Sumo, vai chegar na mesa dele agora, né? Querer aumentar em 10% os cargos comissionados. Bom, primeiro eu acho que a classe política desta época aqui é completamente diferente da minha época, né? As coisas eram completamente diferentes. Quando existia alguma suspeita sobre algum vereador, nunca mais ele se elegia. Bastava uma suspeita, né? Até porque não tinha internet com tanto buchicho. Exatamente. E tinha 1, 2 jornais na cidade. Então, se você saísse no jornal, todo mundo lia, né? Então, se saísse que você tinha feito alguma coisa errada, até você provar que focinho de porco não é tomada, você já não se elegia mais. Já tinha lançado. Então, e as pessoas também eram fio do bigode, né? A pessoa tinha medo. Hoje o cara... cartório de notas que não pagou para o governo, tal, o cara já, não, mas você tem que me dar chance para me defender, acha que está tudo bem. Naquela época o cara tinha vergonha, né? Veja, eu tenho alguns pensamentos. Eu acho, por exemplo, que a corrupção no Brasil começou com Pedro Álvares Cabral.
Quando ele chegou aqui, ele saiu dando espelhinho, apitinho e batom para os índios, e foi levando para o Brasil, foi levando ouro, foi levando tudo. Levaram tudo daqui, né? Então a nossa corrupção começou lá. Começou de lá. Ela é endêmica no nosso país. Dava espelhinho para as índias, né? Né? Isso. Aí o povo ainda tinha um pouco de vergonha. O povo ainda lutava contra isso, o povo não fazia as coisas que fazem, dar dinheiro para o policial, para o agente da CT não multar, tentar tomar um cafezinho escondido sem que o dono do restaurante veja. Essas coisas pequenas que quer queira, quer não queira, são desvios de conduta. Tá? Então o nosso povo, na minha modesta opinião, perdeu um pouco da vergonha também acompanhando a massa política do nosso país. Então hoje, por exemplo, você vê com algum espanto, e eu vejo isso com algum espanto, quando surge, por exemplo, um Luciano Huck como provável candidato e já tem 17% de aprovação, etc. Você pegou a matéria da pauta aqui que o Luciano Huck está em alta, né? Quer dizer, ele nunca foi nada na vida, ele nunca administrou nada, administra um programa até que regular. Não, ele é bom, ele é um excelente apresentador. Mas você vê, tem foto dele na ilha dele lá com o Sérgio Cabral, com o Garotinho. Quer dizer, ele faz parte, não, logicamente que não tem nada a ver, ele pode ter amizade e não ter cumplicidade, mas você vê que os amigos dele do Rio de Janeiro são alguns que estão envolvidos nessas questões aí graves, né? Veja, o que vai acontecer especificamente lá no Guarujá? Provavelmente o prefeito, num ato político para se destacar, vai vetar. A tendência, eu acho que é vetar. O prefeito não vai se lamear junto com os vereadores, porque a responsabilidade é dele, tá certo? Mas, com certeza, hoje, tem lá pelo menos umas 30 pessoas achando que a Câmara Municipal de Santos, a Câmara Municipal do Guarujá é a melhor do mundo, porque a expectativa de um cargo para eles é muito grande. Né? Eles não querem saber da cidade. Eles não querem saber da cidade, eles querem saber do interesse deles. E o resto da cidade também estão pressionados, né, doutor? Estão pressionados para dar cargo para um, para outro, né? Isso é um assunto que eu gostaria de tocar mais para frente lá, na reforma trabalhista, no que está acontecendo lá em cima no Planalto. É uma coisa interessantíssima, né? Uma coisa que dá para discutir bastante. Mas o resto da cidade é contra, não vai tocar nada para eles. Vai tocar a conta para pagar só. Então, eu acho que é um absurdo num momento em que o país atravessa uma crise financeira, uma crise ética, uma crise moral, uma crise política, alguém pensar em aumentar a despesa, apaniguando alguns eleitores seus, alguns cargos eleitorais seus, para ocupar cargo de confiança, que, na minha opinião, não deveriam existir. Né? Lembrando que no Guarujá, na segunda-feira, agora dia 27, o jornal Estância do Guarujá, o jornal mais antigo do Guarujá, né, da nossa empresária Maria e também do meu amigo Zé Flávio, colunista social, vai receber um prêmio na Câmara Municipal às 19 horas, né? Eu devo estar presente lá, não vou chegar às 19 horas, mas chego às 20. É o jornal Estância do Guarujá, parabéns a Maria e todo mundo que construiu esse jornal durante décadas aí. João, essa questão aí, antes de a gente começar na reforma trabalhista, que é um assunto que o doutor Renato tem uma certa domínio, e você também com certeza, né? Porque até por causa da tua profissão, da sua formação também. Mas essa questão aí do aumento do número de comissionados em 10%, no momento que o Brasil está querendo diminuir comissionados... Olha, tem coisas que a gente tem que dar risada para não chorar, né? Porque o Tribunal de Justiça tinha reduzido de 500 e poucos cargos de confiança para 209 e agora querem aumentar 10%, dizendo que é pouco. Bom, se perguntar quantos são, quem são, a maioria não vai saber responder quem são, porque é tanta gente que você não sabe quem são. Eu concordo em parte com o doutor Renato em relação à questão da endemia da corrupção no Brasil. Mas eu vejo assim que o ser humano é corrupto. O ser humano tem essa tendência da corrupção desde o primeiro tempo. Em Roma aconteceu, na Alemanha aconteceu, na China aconteceu e acontece bastante, no Japão aconteceu, hoje acontece menos. Se pegar os países nórdicos, aconteceu e diminuiu muito. Portugal, que é a pátria irmã nossa, aconteceu muito, reduziu bastante. Então, o que eu vejo é o seguinte, a oferta e procura do ser humano nesse ponto, né? A punição, quando ela realmente acontece, cai muito os casos de corrupção. No Brasil, nós tivemos oscilações enormes. Épocas com maior corrupção, épocas com menor corrupção, épocas com maior punição, épocas com menor punição, mas sempre teve a corrupção na nossa raiz, né? Infelizmente, sempre teve esse toma lá da cá, infelizmente, histórico. Mas o mundo é assim. Se pegar a Itália, por exemplo, é um caso muito parecido com o Brasil, desde a época do Império Romano.
Eles tiveram vários problemas e tem até hoje. Tanto é que a Lava Jato tem uma similaridade com a Operação Mãos Limpas, que já aconteceu a bagunça lá e continuou tendo a bagunça. Eles conseguiram acabar com Operações Mãos Limpas na Itália. Então, quer dizer, a Itália é um país extremamente corrupto. E está no meio da Europa lá, tem seus pontos bons, seus pontos ruins, mas tem. O ser humano tem essa questão. E quando você dá a oportunidade, a pessoa acaba fazendo dessa forma. Quando não há punição, para você ter realmente, o ser humano ele acaba se desviando. O inglês aconteceu muito isso, o americano aconteceu muito isso, mas com a punição a pessoa pensa duas vezes. É como no nosso tempo, eu digo no nosso tempo, Filete, eu e você também, a gente não usava cinto de segurança, havia lei, a gente não usava. Por quê? Porque não dá nada, multa de nada, ninguém multa. Você usava de qualquer forma capacete na moto. Nossa, eu lembro que a gente, não sei se você andava de moto, Filete, mas eu andava, a gente tinha um capacete em casa quando fosse viajar e olhe lá. Ou o cara tinha aquele coquinho, né? Ou o coquinho, há bem pouco tempo, ainda se usa muito, pior que é isso. Mas em alguns lugares do Nordeste, ninguém tem carteira de moto, anda de moto sem carteira, sem capacete, com criança para trás, para frente, para o lado, com 6 em cima de uma moto, porque não há punição. Quando há punição, não que vai acabar completamente a corrupção, mas reduz muito, reduz drasticamente. É punição e também é referência. Nós temos pouca referência no Brasil, que eu acho que esse talvez seja o maior problema, de bons administradores. Pega empresário, eu sou empresário. Quando você fala em empresário, fale nome de empresários. A grande maioria que nós vamos vir na nossa cabeça, normalmente, são empresários que estão presos hoje. Grandes empresários estão presos por mexer com a corrupção. Então nós não temos uma referência com pessoas dignas, que começaram de baixo, trabalharam muito, são honestas, são corretas e cresceram com a empresa. Político a mesma coisa, e você falou da notícia do pastores e padres a mesma coisa. Quer dizer, você encontra problemas em todos os lados porque não tem a punição e não tem uma referência. Não espere quando você encontra uma autoridade podre, e nós temos muitas autoridades podres no Brasil. Rio de Janeiro é um excelente exemplo, que nós temos hoje 2 casais, né? O governador preso, Cabral, a esposa dele agora presa também no mesmo presídio, que é Benfica, né? Deve ficar bom lá, né? Porque Benfica, né? Fica bem. O Garotinho, a Rosinha, o ex-presidente da Alerj, né? Da Assembleia Legislativa do Rio, preso, o filho preso, o outro preso. Tem empresários presos pelo mesmo crime ali junto. Ou seja, todo aquele pessoal é o exemplo. O presidente da Câmara não também queira é carioca, que né? O cara... é o Adalérgio, Pisciani. Agora, não queira que o povo, olhando aquilo lá, fale, pô, todo esse pessoal ficou rico, olha como eles ganham dinheiro, olha que facilidade, olha a vida boa deles, andando de helicóptero para cá e para lá, comendo nos melhores restaurantes, tendo casão na praia, casão não sei aonde, carro, chofer, parará, e eu aqui para dizer outra coisa, né? Aí o cara começa a corromper também, começa a delinquir também, porque ele não tem nem exemplo lá de cima. É que nem um filho. Pode notar que filho de bandido normalmente é bandido, porque tem um mau exemplo do pai. Não é porque o moleque nasce assim, não. Mas o exemplo é ruim. Vê esses políticos que têm filhos que são políticos também, não da forma honesta. Pode notar que a maioria deles estão com o filho lá preso ou tá indiciado o filho. Esses grandes políticos, para dizer, desprezíveis políticos, oligárquicos no Brasil, todos eles têm um filho lá metido no negócio. É Renan, é Collor, que o avô, o pai já se metia nesses rolos. Você pega no Sarney, lá no Maranhão, todo mundo continua, o Pisciani, que está no Rio de Janeiro, cada um deles tem um filho para manter ali a corja deles, seguindo o mau exemplo do próprio pai. Renato, essa questão da reforma da Previdência, né, eu acredito que a reforma da Previdência seja meio engodo. Eu vou em programas assim, de rádio, tudo, às vezes eu sou voz contrária, às vezes não. Ontem com o Macaé e com o Antônio Carlos, não. Porque eu acho que a Previdência, pagando 30% para a DRU, e mais não cobrando, perdoando bancos e clubes, enfim, ela é hiperavitária, né? O governo, de uma certa maneira, trabalha mal com o dinheiro e realmente, se os 30%, é melhor você chegar na previdência privada do Itaú, do Bradesco, e falar, olha, 30% vocês vão dar para as entidades de caridade do Brasil, né? Outra coisa, os grandes devedores de vocês, os caras que estão devendo muito, não precisam pagar. Eles vão quebrar, nós não quebramos ainda, então acho que a Previdência é ajuste. Agora, a trabalhista é complexa, porque eu entendo que tem algumas normativas boas, né? Como, no caso, eu também sou empregado na Universidade de Santa Cecília, né? TV com outros lugares, e também sou patrão na minha clínica, né? No hospital lá. Mas, por exemplo,
quando o empregado muitas vezes ele faz uma denúncia, pede 30 itens e na verdade o patrão pagou 29, vai discutir hora extra. Então essa má-fé eu acho que tem que ser punida mesmo. Mas tem coisas que prejudicam o trabalhador. Você falou de acordos em Brasília e tal, você como militante nessa área, o que você pode acrescentar para a gente? Bom, em primeiro lugar, essa reforma trabalhista, na minha opinião, não foi uma reforma. Foi um engodo. O presidente da República precisava demonstrar para os empresários e para as multinacionais de que ele detinha o comando do Congresso Nacional e aprovou atabalhoadamente essa reforma que está aí, que fere a Constituição Federal em vários itens, e só exemplo, artigo 7º da Constituição Federal diz que a prescrição trabalhista se opera até 2 anos após o encerramento do contrato de trabalho, retroagindo aos 5 anos trabalhados. Muito bem. Tem um artigo nessa reforma aí que diz que o trabalhador tem que dar a quitação anual dos seus direitos. Ou seja, tem que ir no sindicato. Tem que ir lá e dizer assim, olha, o meu patrão é maravilhoso. No ano de 2017 recebi tudo o que tinha direito de receber, não tenho nada para reclamar. Só que o artigo 7º da Constituição Federal diz ao contrário. Diz que ele tem 2 anos, depois de rescindido o contrato, para reclamar os últimos 5 anos a partir da data da reclamação. Não é os 5 últimos anos que ele trabalhou. Então, se você foi mandado embora em 2015, você tem até 2017 para reclamar o período que ainda não atingiu 5 anos desde a época que ele saiu da empresa. Isso aqui é constitucional e está violado por uma lei. Ele pode reclamar de 2010 a 2015, não é isso? Não. Não. Ele pode reclamar de 2012 para cá. Tem 3 anos dali, 2 anos de cá, dá uns 5 anos. Ah, tá. Se ele for, o quanto mais tempo ele demorar para entrar com a sua trabalhista, mais tempo ele pega. Vai comendo. Vai comendo. Ele foi mandado em 2015, em janeiro. Ele entrar em fevereiro, não comeu quase nada. Não comeu quase nada. Se ele esperar para entrar em 17, ele ficou duro, vai caducar e vai reclamar 3 anos para trás. 3 anos para trás. Agora, as verbas de fundo de garantia, essas verbas aí é a vida toda da empresa, ou não? Também, só 3 anos. Eram 30 anos para reclamar diferenças de fundo de garantia, foi reduzido para 5 também. 5, então só 5 para trás, é isso? 5 para trás. Mas se o cara não recebeu o fundo de garantia há 30 anos, ele só vai reclamar 5 para trás, é isso? 5 para trás. Tá. Fundo de garantia quase todo mundo deposita porque não tem nenhuma fiscalização, mas o pessoal tem medo porque a previdência social do empregado e o fundo de garantia do empregado na cadeia. Sim. Nunca ninguém foi preso. E a Receita Federal que cai em cima batendo, né? Cai na Federal batendo, porque se você pega um dinheiro de um trabalhador, desconta do salário dele, para recolher o INSS e não recolhe, isso é uma apropriação indébita. É crime. Quer dizer, já sai da esfera trabalhista para a esfera criminal, né? Então todo mundo toma cuidado com isso, pode até não pagar a parte do patrão, porque aí ele vai lá, negocia, parcela e tal. O dele ele pode, né? Pode, não pode, mas não acaba pode, fazendo, mas faz. Mas não tem problema, porque ele vai lá, parcela, paga, acabou. O do trabalhador que ele desconta, se ele não recolher, ele está cometendo o crime de apropriação indébita. E na área federal. Bom, agora, o problema maior dessa reforma trabalhista é que, para aprovar essa reforma trabalhista, o senhor presidente da República chamou lá a sua pseudo-bancada de sustentação e prometeu tudo para todo mundo. Depois chamou de novo todos eles para abafar os 2 escândalos que caíram em cima dele, de corrupção, etc, etc. Também prometeu um monte de coisa e não cumpriu com quase ninguém. Não cumpriu? Não, porque tanto é, o exemplo está aí ontem. Ele fez um jantar para 280 deputados, foram 130. Porque 150 ele prometeu. 150 ele prometeu e não deu. Prometeu na primeira reforma. O cara aprovou. 2 que ele estava com a corda no pescoço. O cara tirou ele e depois ele não cumpriu. O cara falou, peraí, né? Veja, então o que acontece? Nós continuamos nesse país aqui, infelizmente, vivendo uma mentira absoluta ano a ano. Veja, vamos voltar lá atrás. O Collor teve um impeachment. Por quê? Por causa de uma Elba. A Elba foi o estopim, né? Mas agora, o que tinha de coisa por trás... Não foi por causa da Elba. Foi porque ele se negou a dividir o poder com os deputados e senadores. Também. Se reuniram e vamos tirar. E tirar. Se ele tivesse um jogo de cintura, não, mas não é só isso. Não é só isso. Na realidade, assim, só acontece impeachment quando você está com a economia ruim. Não há caso no mundo que você tire um presidente quando a sua economia está bombando. Não dá. Mas aí uma coisa leva a outra e vai levando. Mas isso é um erro. Isso é um erro que se comete sistematicamente. Sim. Não me interessa se está tendo corrupção, se não está tendo corrupção, se deixa de ter corrupção. Interessa o seguinte: no fim do mês eu tenho mais dinheiro. Sim. Tá certo? Então todos nós
Somos partícipes da corrupção desenfreada que anda no país. Nós não pensamos, por exemplo, que eu tenho que pagar imposto de renda sobre a minha renda durante o ano, mas que eu pego um atestado médico, um recibo de médico, que ele precisa declarar a renda que ele tem por fora, e junto no meu imposto de renda, tá certo? Tudo isso a gente faz todo ano, todo mundo faz, tá certo? Então nós somos partícipes e somos incentivadores da corrupção. Todo mundo diz que os deputados, os senadores, a classe política é que está corrompendo o povo. Não é. Quem está lá é fruto do que está aqui. Não tem ninguém nomeado lá. Nós já tivemos senadores nomeados. Não tem. Estão todos eleitos lá. Você quer ver uma brincadeira? Jader Barbalho teve preso, foi condenado, ficou fora da política, Collor a mesma coisa, foi condenado, foi etc, etc, etc. Estão todos lá. O povo reelegeu eles. Mas aí que está, tem uma distorção. Mas tem uma distorção eleitoral que, veja, colocou lá realmente. Mas não dá para esperar que o povo tenha o discernimento de saber até quem é candidato. Não dá para você ter essa... Nós temos uma educação muito fraca. Para esses lugares que você acabou de colocar, são os lugares que têm uma educação muito fraca. Eles fazem o curral eleitoral realmente. Na época da eleição, a gente tem aquele artigo, né, que diz que todo poder emana do povo, da Constituição, só que não é bem assim, né? Outro dia eu estava numa reunião com o Márcio França, ele falou, não, todo poder emana do tempo de televisão. 95% das pessoas que foram eleitas são as que mais têm tempo de televisão. Então, ou seja, partido grande, tempo grande, coligação grande, maracutaia grande, tempo de exposição grande, dinheiro para eleição, o povo inocente, no sentido da palavra realmente, inocente no sentido de você não ter noção do que está fazendo, ele cai nesse engodo. E vota naquela pessoa achando marqueteiros excelentes e cai nesse engodo. Não é só o povo assistir, ler jornal e tudo mais. É um povo desinformado. A grande maioria é desinformado. A grande maioria tem dificuldade de ler um jornal. A grande maioria tem dificuldade de ler uma conclusão lógica. É um analfabeto funcional. Não consegue ler duas linhas com lógica. E você imagina entender o que acontece em Brasília, que é difícil para nós que somos advogados, Renato. Imagina, às vezes a gente tem experiência, o Filete tem uma experiência, teve uma experiência fantástica. É difícil para a gente avaliar certas coisas. Agora, por isso que eu sou a favor de ter uma pré-seleção de candidatos. Pré-seleção. A vontade do povo era essa. Tanto é que o negócio da ficha limpa começou com isso. Depois eles distorceram um pouco mais, fizeram na segunda instância. Querem distorcer de novo? Querem distorcer de novo, porque eles estão lá no poder. Esse que é o grande ponto. Nós precisamos de pessoas capazes, com tempos de televisão, de propaganda justos, para que você possa concorrer. É a mesma coisa, eu te dou um Fusca velho e eu fico com uma Ferrari zero. Vamos correr, vamos ver quem chega na frente. Pode até ser que minha Ferrari quebre e você chegue na frente. Se faça uma grande besteira com a Ferrari, por exemplo, e arrebente na primeira volta. E o Fusca passe na frente. Mas a regra é que a Ferrari vai chegar na frente do Fusca. Olha, eu queria voltar a Podemos, Renato, só... Não, vamos voltar aqui, fazer a desse também. Vamos só dar... Nós estamos chamando o break. Aí eu volto com você. Continue participando pelo WhatsApp, pelos telefones da televisão. Muita gente passa o WhatsApp para cá. Depois a gente volta com o Renato Lemos para o segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete@filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017, com os convidados João Vilela e Renato Lembro. Você tem tanta mensagem aqui que até atrapalha, né? Mas estudo aponta contaminação por cocaína no mar do litoral de São Paulo. Alguns falam que é
esgoto, né, que tem resíduo, outros falam que foi aqueles contêineres que vieram de fora que caíram, cada um falou, mas é preocupante. A Lucélia está mandando aqui, falando que o Carrefour de São Vicente tem ótimas promoções hoje. A Lucélia já foi lá, já comprou tudo, já comprou uísque, vinho para o Natal, já comprou tudo. Daqui a pouco ela vai passar na loja do João Design Gallery para comprar uns enfeites, está falando aqui, muito bacana também. Muita gente, a Elma, parabéns pelo comentário do João, concordo com ele em relação ao Black Friday. Tem muitas lojas que fazem as coisas erradas e queimam o filme. O Brito do Setaporte, boa noite, Filete e convidados. Infelizmente a corrupção vai continuar, na minha opinião, e o povo vai continuar votando em muitos políticos corruptos. Eles não fazem nada pela população e, por culpa de muitos, ainda fazem piadinhas nas redes sociais, compoladas aos governantes e a outros. Parabéns ao João e ao Renato Lemos pelo bom programa. O povo está desinformado e não sabe votar. É o Brito do Setaporte. Tem mais perguntas aqui? O Uriel Vilas Boas, também advogado, pergunta para você, Renato. Por que criticamos tanto a classe política quando temos também empresários, pessoas desonestas? O político é eleito pelo povo e precisa assumir a sua responsabilidade. Que o povo precisa assumir, né? Bom, isso eu deixei claro quando me manifestei. Que tem corrupção em todas as partes. Todas as partes? Eu confesso que eu fiquei... quando você falou do negócio de médico, eu no meu imposto de renda, estou falando né? Eu faço o mais simples possível. Eu ponho o que eu ganhei, ponho o que eu gastei, não ponho despesa médica. Se eu for no João, que é médico, eu nem peço recibo para ele. Eu já falo para ele assim, eu nem peço recibo para ninguém. Por quê? Porque eu não vou colocar no imposto. Porque eu acho que, como todo mundo coloca, todo mundo não, a maioria das pessoas coloca, fica muito fiscalizado. Então eu prefiro não colocar para não ter que me justificar depois e tal. Mas o meu imposto é que eu aprendi com meu pai, que era do Banco do Brasil e tal. Falou, quanto menos coisa tiver para complicar e tal. Mas logicamente, graças a Deus nunca precisei. Mas se eu tivesse feito um tratamento médico, gastado uma fortuna, logicamente que eu colocaria, né? Se assim pode. Mas eu confesso que eu não... Mesmo se você achar o médico, quiser me dar um recibo e tal, eu não faço, porque eu acho que vai chamar atenção, tudo, e depois pode me complicar. Mas a maioria das pessoas, eu vejo até no consultório, muitas pessoas falam, puxa, eu tenho que ir na minha dentista pegar um recibo, tem no médico, eu também sei que tem médicos dentistas que não dão recibo. Mas existe essa prática mesmo, como você falou. Filé, veja, em cima disso que você está falando, eu estava aqui até achando uma certa graça, a gente se sente responsável pelos nossos atos, até que eles só nos atinjam, né? Você disse aí claramente que você vai no médico, mesmo que ele queira te dar um recibo, você não quer, porque você não vai declarar. Involuntariamente, você está fazendo o médico cometer corrupção, sonegação de imposto. É que eu tenho plano de saúde, realmente, né? Porque ele não está emitindo recibo. É que eu nunca precisei. Assim, eu vou fazer exame geral, plano de saúde, carteirinha. Não estou falando você especificamente. O meu é assim, é uma vez por ano no médico, 6 meses fazendo exame de ultrassom, raio-x de pulmão, 2 anos, exame de sangue e tal. É a minha base. Eu nunca precisei, graças a Deus. Mas é o que eu estou te falando. Como eu vou pelo plano de saúde, o médico também não precisa me dar recibo. Aí não, mas se você vai no médico particular por algum motivo, não fui ainda, não aconteceu, mas alguma eventualidade, você não pede o recibo para o médico, você está fazendo com que ele sonegue imposto. Ele não emitiu o recibo. E isso a gente passa, eu passo você, para todo mundo passa involuntariamente, não está preocupado, eu não vou usar para declarar. Mas involuntariamente poderia acontecer. Se eu precisasse de um médico na emergência hoje, eu confesso que, sem refletir nessa sua explanação, eu ia lá, ia pagar e não ia pedir recibo também. Você me entendeu? Então, eu concordo com Então você está permitindo que o outro pratique um ato de sonegação de imposto, que é corrupção do mesmo jeito. É uma questão dele, ele pode até declarar, né? Eu quero lembrar vocês o seguinte, olha, eu, graças a Deus, ou infelizmente, não sei, eu gosto muito de política e acompanho política há muito tempo. Na época em que o Collor foi cassado, foi impeachado, né? Impeachmentado. E o vice-presidente assumiu, o senador pelo Rio Grande do Sul, estou esquecendo o nome dele agora, não se reelegeu ele. Aquele que tinha uma conduta que as pessoas gostavam dele, já vou lembrar o nome dele. Ele propôs a criação, veja bem há quanto tempo, ele propôs a criação de uma comissão especial mista para apurar as atividades dos empresários em relação à corrupção. No Senado ele conseguiu 38 assinaturas, mais do que o suficiente para abrir a CPI. No final de semana, o senhor FHC
fez um churrasco na Granja do Torto e na segunda-feira sobraram 16 assinaturas. Eu faço uma pergunta. Se lá atrás nós tivéssemos tido essa CPI da corrupção dos empresários, nós estaríamos agora na situação que nós estamos? Não? Eu acho que estaríamos. Infelizmente estaríamos. Não acredito. Foi provado que as CPIs também eram fruto de corrupção. Você viu essa última que teve agora? Essa última não, mas que foi colocada na Lava Jato, inclusive, que eles cobravam, chamavam o cara na CPI para depois liberar o cara. Quer dizer, aconteceu na JBS isso. Agora, recentemente, agora eu digo há 6, 7 anos atrás, aconteceu da mesma forma. Eles fizeram a CPI para acharcar o empresário ainda. Mas veja. Então, achacaram de uma forma... Agora... Mas, Renato, eu vejo assim, existem todos os tipos de político, todos os tipos de profissionais, todos os tipos de... Alguns que vão sonegar porque por um estado de necessidade, talvez, eu não concordo com isso, mas eu vejo como empresário. Eu tenho um princípio, eu tenho um estatuto na minha empresa. Não sai ninguém sem nota fiscal, não entra produto sem nota fiscal, não acontece nada se não for na estrita legalidade. Então, todos os meus funcionários sabem que tem que colocar lá o ponto do dedo eletrônico lá para poder registrar, as horas extras são pagas exatamente. É muito caro isso, realmente. Isso é muito caro. Eu faço e desafio qualquer um ir lá e ver como que eu faço realmente. Fico tranquilo por um lado, mas eu sei que é muito duro. Eu vejo quanto eu pago de impostos por mês, e pago muito, assim como o Filete deve pagar uma fortuna também, mas é o jeito para a gente trabalhar melhor. Porque eu cheguei a uma conclusão, principalmente em relação ao funcionário. Hoje não tem como com os cartões de crédito, né? Mas depende de qualquer coisa. Eu quero pagar em dinheiro lá na loja. Eu concordo, mas por exemplo... Eu tenho vários clientes assistindo aqui agora e vão saber que vão... Não paga, mas por exemplo, hoje o Renato falou uma coisa interessante, que muita gente pratica isso, mas hoje o cartão de crédito... Porque é uma fiscalização. Não tem como, É uma punição como. Pelo erro. É o que eu comecei falando, justamente. Isso é uma forma de punir quem está errando. O cara vai declarar que ele ganha. O João vai declarar que na loja dele entrou 20 mil no mês. Tá bom, mas só que se tem 50 de cartão, foi o quê? Aqueles 30 mil foi por quê que deram para ele? Deram para a caixinha do João? Não, mas veja, não tem como, né? Não tem como. E hoje a maioria, quantos por cento você acha que paga no cartão? Tem que declarar tudo, não tem jeito. Mas hoje é uma estatística, João, 80% paga no cartão? Na minha loja mais. Eu acho que chega a 93%, 94%. Então você vê, de aquelas 100 pessoas que compram na loja ou mais, viu, Filete? Ou mais. 95 pagam no cartão. Quer dizer, mínimo mesmo se ele fosse sonegar, aliás, a sonegação seria mínima, né, João? Eu sei que vários comerciantes vão pensar diferente, eu prefiro que o cara pague em dinheiro, em cartão, e não pague em dinheiro. Eu não dou mais desconto para o cara pagar em dinheiro, muito pelo contrário. Eu te parcelo, faz o que você puder passar no cartão. Por causa de você não ter visibilidade na loja para um assalto, por exemplo. Para você não pegar notas falsas, por exemplo. E o produto do cheque, que às vezes pode voltar, não é isso? O meu ponto de vista, eu sei que muita gente vai discordar disso. Eu prefiro que a pessoa pague em cartão. Às vezes o cliente chega, mas eu vou pagar em dinheiro. Não. Mas você tem a taxa. Eu prefiro. É um serviço que... Concordo que é alta a tarifa, tem uma série de problemas, mas eu prefiro. A questão... Até para tu não ficar carregando muito dinheiro. A questão aqui, nós temos um imposto muito ruim no Brasil. A corrupção dos impostos também não é só da sonegação. A fórmula que é utilizada... Primeiro, a cobrança que é abusiva. Nós temos uma curva de Laffer, ou Laffer, que escreve Laffer, que é uma curva que no mundo inteiro conhece, quem administra a administração pública sabe disso, que é uma curva que foi definida. Até um certo ponto, você consegue aumentar os impostos. A partir de um certo ponto, você pode aumentar quanto você quiser os impostos, que as pessoas não vão pagar, porque elas não têm condições de pagar. E o Brasil estourou essa curva de Laffer há muito tempo. Quem quiser, tiver curiosidade, entra na internet, qualquer canto, vai ver como é que funciona essa curva de Laffer. Nós estouramos essa curva de Laffer. Mas estoura também um empresariado sério. Estoura. Você deixa de dar emprego e tal. Desleal. Não, você deixa de dar emprego, porque chega uma hora que o cara está pagando, está no sufoco. A pessoa que está com dinheiro hoje para investir, ela poderia fazer o seguinte, ela pode abrir uma empresa, trabalhar, contratar funcionários, pagar os seus impostos, ou ela pode colocar no banco. As pessoas estão colocando no banco. Apesar da taxa de juros ter caído radicalmente nos últimos tempos, elas estão preferindo colocar no banco, porque o risco é muito menor. Qualquer um que faz uma conta de somar, ou subtrair ou dividir, sabe fazer o mínimo das operações básicas, vai chegar nessa conclusão. Agora, o governo ele é incompetente, nós pagamos muitos impostos, em excesso, uma forma completamente complicada, não é só alto valor, ele é complicado de você pagar.
Ele é difícil de você pagar. O empresário brasileiro que no mundo perde mais horas para poder pagar certos impostos. Que é um absurdo completo. Além disso, você não tem o retorno dos impostos. Você paga altos impostos, mas tem o restante, como acontece no norte da Europa, que os impostos são altos. Ninguém vai falar que na Finlândia, que na Noruega não é alto. É alto. Mas você tem o retorno. O sistema de saúde é excelente. O sistema educacional é excelente. A infraestrutura do país é excelente. Você tem a segurança pública, que nós não temos, é excelente. Então, além de tudo, querem cobrar muito caro. Por quê? Porque tem milhares de pessoas no Brasil mamando nas tetas nossas, não é do governo. O governo somos nós. O dinheiro é nosso. Pessoas que estão ali há muitas e muitas décadas, famílias de muitas e muitas décadas, ali, sugando, de todas as formas, pequenos, médios e grandes sugadores, dos empresários, dos políticos, dos advogados, dos médicos, pessoas que sugam no governo há muitos anos. Tem todo mundo ali. E a gente só vai mudar isso, tenho certeza, a gente só muda isso quando tiver uma punição e exemplo. Com as duas coisas, se tiver exemplo de administração séria, o mundo comprova isso, a história mundial comprova isso. Exemplo sério, de cima para baixo, e punição para quem errar, para todos, porque hoje a punição é para o pequeno. Pode ver o que aconteceu ontem no STF. Aquela vergonha que foi ontem no STF. Sabe, aquele Toffoli e o Alexandre de Moraes são dois antagônicos de partidos antagônicos, mas são juntos. São duas pessoas que não deveriam nunca passar perto de um STF. Porque ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Aí você pega um Celso de Mello, que é um decano, já tem uma outra visão, um Fachin que tem outra visão, uma Carmen Lúcia que tem outra visão. Mas ali você tem pessoas completamente sem a condição mínima de pertencer a um Supremo Tribunal Federal. Eu tenho também um pensamento de que eu posso não concordar com alguma coisa na lei, mas enquanto ela estiver em vigor eu tenho que respeitar. E a Constituição do Supremo Tribunal Federal é dessa maneira. O presidente da República escolhe, põe lá e acabou. Esse último que entrou agora, por exemplo, ele era filiado ao PSDB até antes de entrar lá. Um grande absurdo. Então ele está impedido legalmente, moralmente, tudo que você possa imaginar. Ele foi secretário. Foi secretário de Segurança Pública, etc, etc. Foi ministro. Foi ministro, tal, pá. Ele tem a obrigação de, quando for votar alguma coisa relacionada a alguém do PSDB, dizer assim, olha, me declara impedido, não posso votar. Ele vota em todas. Vota em todas. Todos a favor, né? O Toffoli agora eu não sei o que aconteceu com ele, que ele tem votado, pelo menos no final, antes da Dilma sair, ele tinha votado contra a Dilma 10, 15, 20, 30 vezes. Deve ter acontecido alguma coisa. Ele brigou com a Dilma, vai ver, né? Não foi isso, não. Deve ter tido alguma coisa na viagem dele com o Gilmar Mendes. Não sei o que aconteceu por lá, que ele voltou de lá catequizado, sabe? E essas coisas a gente vai vendo na televisão, a gente que tem um pouco mais de conhecimento, até por obrigação funcional, etc. Como o cara mudou tanto, como a ideia dele é diferente hoje, o que será que aconteceu, etc, etc. Né? O seu Gilmar Mendes, não é de hoje? Não é de hoje? Não é não. A gente ouvia dizer assim, vai ter que pedir uma liminar? Não, semana que vem. Por que semana que vem? Não, porque sábado é o Gilmar Mendes que está lá de plantão. Eu cansei de escutar isso. Você imagina que um ministro do Supremo, qualquer juiz, Renato, você sabe que qualquer juiz, de primeiro grau ou qualquer juiz, não pode ser síndico do prédio. Ele tem impedimentos para ele não poder ter vínculo nenhum com ninguém. Desvirtuar, para você ter um equilíbrio da coisa. Como é que o Gilmar Mendes tem um instituto? Como é que ele tem as fazendas e compra e vende gado para a JBS? Mas é nítido, isso é claro. Ele tem uma faculdade em Brasília, com todas as letras. Que recebeu doação da JBS para fazer um seminário. Mas da onde sai isso, Renato? E só isso. Aliás, por muito menos, qualquer país sério, a maioria não estaria ali. Tem gente séria ali? Tem. A gente sabe que tem. Tem gente séria em todo lugar. Mas esses se contaminam. Não dá pra gente imaginar que no Congresso Nacional, com seus 80 e poucos senadores, seus 513 deputados, não tem gente séria ali. Tem gente séria. Mas normalmente quem comanda, por ter o poder financeiro e o poder político, eles acabam distorcendo a situação. A gente sabe disso.
Não dá pra gente achar que ali, todos ali... Não. E uma coisa que as pessoas não têm noção, Renato, você foi vereador, você foi político muitos anos, mas você tem a tua profissão, você não deixou de ser... Quando você saiu de lá, você falou assim, agora o que eu vou fazer? Esses caras não. Eu sou contra aquele político profissional. Você trabalha até hoje. Você morreu de fome de 82 para cá? Não. Você continuou trabalhando. Comecei a ganhar dinheiro. Pois é. E isso acontece com as pessoas sérias. Pegar a política perde dinheiro? Não, pode acontecer. Olha, eu tenho para deixar bem claro para todo mundo, eu tenho guardado até hoje Foi vereador 12 anos, né? 10 anos. Porque na época era um... Não, 72, Não, 82. eu assumi como suplente e depois de 78 foi prorrogado por 2 anos, aí eu perdi a eleição. Perdi por 72 votos. Então, 3 mil. Você ficou de 70 a 74? Não, 72 e 82. De 72 a 82. Ah, tá. Mas teve os intervalos aí, porque aí o vereador vinha, reassumia, eu ficava um tempo fora, voltava. Tá. Veja bem. Você era suplente de quem? Não, era suplente do MDB. Não existe o suplente de um vereador. Não, só para o Senado. Da bancada. Só no Senado da bancada. MDB. Tá certo. Então eu tenho lá guardado. Até mostrei para um amigo meu outro dia que disse, tu deve ter ficado rico, tal, pá. Mostrei para ele. Eu ponho assim, recebi tanto, gastei, comprei 2 ternos, que eu não tinha nenhum, e como vereador eu tinha aqui na sessão, usando terno. Comprei presente para o filho do fulano de tal, casou, em função do mandato, porque se não fosse por causa do mandato, eu não era nem convidado para o casamento. Sim. E anotava ali todos as despesas que eu tinha em função do exercício da vereança. Não teve um mês que fechou no azul. Então por que é? Que gosta. Pela vaidade, porque eu gostava de política, gosto até hoje de política, pela vaidade de ser reconhecido como um dos 19 escolhidos pela população para representar. E aquele tempo, eu vou falar, certo, Renato, porque assim, eu não vivi esse tempo politicamente. Eu era muito pequeno nessa época. Mas o Filete sabe, eu te contei também. Já era vivo em 70, João? 71. Mas o meu cunhado falecido, o Marcelo Gato, que foi vereador aqui em Santos na mesma época, talvez você tenha até... Acho que você entrou, porque ele acabou saindo ele, o Fabiano, né? Que é do MDB também. Eu assumi quando ele se elegeu deputado federal. A tua esposa é... A irmã da minha mulher era casada com o Marcelo Gato. Sim, né? sim. Então é meu co-cunhado, para ser mais exato. Mas eu tive muita participação, apesar de ideologicamente a gente não ter o mesmo pensamento em muitas coisas, a experiência dele como deputado, como vereador e como deputado federal foi muito grande. E ele sempre continuou sendo um político. Então a gente vê que tem muitas pessoas sérias na área da política. Mesmo que você não concorde ideologicamente com a pessoa. Tem muitas pessoas sérias. Agora, quando a pessoa depende só da política, é difícil você ver um caso, deve ter casos também, mas difícil você ver um caso do cara que só depende da política ser um cara sério. Porque ele acaba fazendo outras coisas, porque ele sabe que ele não tem capacidade. Se ele sair dali, ele não tem uma profissão. Ele vai ter que fazer o meio campo, Ele não né? sabe fazer o trabalho, a não ser ficar pendurado ali no governo. Eu vou citar aqui 2 exemplos de como o povo é conduzido de acordo com os interesses de uma massa ordinária, que não são só políticos, são vários segmentos. Sim. Uma época da vereança fizeram uma campanha tremenda para acabar com o salário do vereador. O vereador não tem que ganhar salário, o vereador tem que ter emprego, não sei o quê. Para mim não... Tanto faz. Tanto fazia como foi, porque eu tenho guardado isso, que eu tinha prejuízo no exercício da vereança com o custo que ela me dava. Então, mas naquela época também não era tão alto o valor, né? Não, você não sabe da maior. Durante 6 meses do ano, de julho a dezembro, os vereadores ganhavam menos do que o motorista da Câmara. O salário era mais ou menos 40% menor. Naquela época, né? Naquela época, porque eles tinham um aumento semestral e o vereador só podia aumentar uma vez por ano. Então, perto de 6 meses do ano... 6 meses do ano, eu até brinquei com o motorista uma vez, quer trocar? Eu vou para o teu lugar, tu vem para o meu? Porque, o dinheiro era 40% a menos, mas tudo bem. Quando você entra num jogo... Não foi por causa do dinheiro. Não, quando você entra num jogo, você conhece a regra, você tem que submeter aquela regra. Eu fico escutando hoje, fico abismado de escutar isso, que onde se viu, o cara teve 180 mil votos, não se elegeu, o outro com 35 se elegeu. A regra do jogo é essa. Eu disputei 3 eleições, nas 3 eleições eu fiquei entre os 19 mais votados e não fui titular em nenhuma. Eu assumi no lugar como suplente sempre. Em 82, então, foram eleitos 21 vereadores. Mas a gente pode discordar da regra. Mas a regra existe, você entrou no jogo com aquela regra, ponto final. Sim.
Você não pode reclamar. Claro. Temos que fazer uma... Mas pode discordar. Muda a lei. Você pode discordar. Você pode até não concordar. Eu tenho uma outra opinião. Se eu não concordo, eu não vou. Se eu não concordasse com a regra, eu não seria candidato. É igual, João, é igual time de futebol, né? Chega agora, Federação Paulista, tal, aí fala, olha... Faz o conselho arbitral. Mas tem que jogar. Aí, aí faz o jantar. Se o seu talento é para aquilo, tem que jogar. João, aí faz o jantar lá e fala assim, olha, a final do Campeonato Paulista é só para quem tem estádio de mais de 40 mil lugares. Aí é Palmeiras, São Paulo e Corinthians. A Ponte Preta assina, o Santos assina, todo mundo assina. Fala, não queremos assim. Se tiver final do Paulista, cada um joga no seu estádio. Mas eles assinam, né? Só para lembrar que o meu amigo Marcelo Rick, o João, tá mandando aqui show da Aline Barros, dia 9 de dezembro. Ó, Aline Barros tá no Portuários. Patrocínio aqui da Bem Casado, Caseirinha, Family, TV Com. Então, a Aline Barros, o Marcelo Rick sempre aprontando, e ele vai dar 2 pares de convite, ou seja, 4 convites, né, para você levar sua mãe, sua namorada, seu namorado, que nós vamos sortear durante os programas da semana que vem. Então, na sexta-feira, o João vai sortear. Então, todo mundo que ligar para o programa e falar, eu quero ir no show da Aline Barros no dia 19 de dezembro, no Portuários, todo mundo que no dia 9 de dezembro no Portuários, todo mundo que ligar aqui na semana que vem, então nós vamos ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta da semana que vem, aí na sexta-feira o João faz o sorteio dos 2 pares de convites da Aline Barros, uma promoção do sempre atuante Marcelo Rick, certo? Certo. Mas por favor, deixa eu só terminar o raciocínio. Em 1982, eu tive 3.275 votos, foram eleitos 21 vereadores em Santos, eu fui o 14º da cidade e não fui eleito. E não saí por aí reclamando, olha que injustiça. Porque eu entrei no jogo, a regra era essa. Aconteceu com a Fernanda Vanucci na outra eleição. A Fernanda Vanucci também foi entre as 21 mais votadas, na outra não entrou. Eu sei que o jogo não estava certo, você respeitou o jogo, não aconteceu da forma que você até talvez imaginasse, mas você pode reclamar também que o jogo estava errado por causa disso, mas tudo bem. Você pode achar que está errado, reclamar não, porque você entrou. É uma frase, a gente está falando do intervalo da Alemanha. Podia ser o contrário também, né? A gente está falando da Alemanha no intervalo. Veja, tem uma frase que é atribuída ao Bismarck, não sei nem se é dele realmente, que se você soubesse como são feitas as salsichas, não comeria, e se você soubesse como são feitas as leis, não respeitaria. É do Otto Bismarck essa frase? Tem gente que diz que não é. A maioria dessas frases, eu cheguei à conclusão que a maioria dessas frases que são feitas atribuem a alguém, mas não era real, ou era parcialmente real. Tem uma famosa, né? Tem uma famosa. Qual delas? Tem vários da pescaria lá? Vários posters do Guevara que está escrito "Hay que endurecer, pero sempre de la ternura". Ele nunca falou isso. O do Bismarck nunca falou isso. Tem aquela do... Ele vendeu um monte de pôster por aí. Tem aquela da pescaria do Bismarck também. Tem um monte de frases que são... Mas só eu gostei muito de conversar contigo, viu, Renato? Mas, bom papo. Daria para fazer 2 horas de programa aqui, a gente faria fácil. Mas o Brasil tem jeito. Eu ainda acredito e tenho confiança que o Brasil tem jeito. Olha, eu acho que está terminando. Deixa eu só falar uma coisa sobre a reforma trabalhista. Veja, por que eu digo que a reforma trabalhista foi um engodo para todo mundo? Em primeiro lugar, eles fizeram uma campanha do tamanho do mundo dizendo que a reforma trabalhista ia acabar com o imposto sindical. Então, eles demonizaram o imposto sindical. É uma vergonha, é um absurdo, é um roubo, é não sei o quê, Se você for olhar a organização sindical, como é que ela funciona, cada categoria tem no máximo, exagerando, a maior que tem, que são os sindicatos estivadores, eles têm que ser sindicalizados, porque senão não podem trabalhar. Mas se você pegar qualquer outro sindicato, no máximo, 10 a 15% da categoria é sindicalizada, tá certo? Qual é a contribuição que essa categoria toda dá para o sindicato? Discutir convenção coletiva de trabalho, direitos do trabalhador, etc. Nenhuma. Era um dia de trabalho por ano para você negociar e atingir toda a categoria. Eles tiraram do sindicato esse benefício. O sindicato vai viver como? Tem os sindicatos de papel, mas tem muitos sindicatos atuantes. Né? Renato, nós infelizmente temos que fechar o programa, mas queria convidar você para vir uma outra vez aqui, de repente até com o João, 2 advogados, ou com alguém, ou com o doutor Danilo, ou com um advogado, o Antônio Carlos da Atmas, alguém que gosta de discutir essa questão. Mandar um abraço para o Passarinho, para o Luiz Carlos Ferraz, para a Sandra Neto, para a Maria da Uso Internacional, que também está patrocinando aí um curso para as pessoas. Um abraço para o Sidney Pereira Costa, que está vendo o programa também. E agradecer ao João, ao Renato Lembros, lembrando que a reprise às 23 horas, fique com Deus e com a nossa assistência, programação. Muito obrigado.